Olá, pessoal que está acompanhando mais esse episódio do Anjo da História. Estamos de volta com esse projeto de extensão maravilhoso e hoje trazendo mais um diálogo super importante. Quero dizer para vocês que estão aqui nos acompanhando, seja lá por canal, seja lá por e-mail, que parem tudo, que curtam, que comentem, que compartilhem, que se inscrevam, que ativem o sininho, que façam tudo isso que tem que fazer. É muito importante para a gente, para que a gente possa continuar com o projeto. Na verdade, a gente vai continuar mesmo sem audiência, só porque a gente gosta de conversar com as pessoas. Mas pelo menos nos deem essa moral e façam tudo isso que tem que fazer. Já vou chamar aqui os meus colegas de entrevista. Oi, Anderson. Boa noite, Gui. Boa noite a todo mundo aí. Obrigado. Vamos lá. Oi, Agatha. Oi, gente. Boa noite. Obrigada por mais uma entrevista. E agora vou puxar aqui para a tela ele que cortou o cabelo especialmente para nossa entrevista, nosso professor Gerson Fraga, né, que além de ser o nosso semana passada devidamente História da África e História Indígena, além de ser o nosso professor, ele é graduado, mestre e doutor em História pela URGS. No mestrado, produziu a dissertação Brancos e Vermelhos, a Guerra Civil Espanhola, através das páginas do jornal Correio do Povo. E aí, no doutorado, é que ele se aproximou do tema desse nosso episódio, que é a história social do futebol, com a tese A Derrota do Jeca na Imprensa Brasileira, Nacionalismo, Civilização e Futebol na Copa do Mundo de 1950. Esse trabalho deu origem ao livro Uma Triste História do Futebol no Brasil, Maracanaço, Nacionalidade, Futebol e Imprensa na Copa do Mundo de 1950. Desde 2010, é professor da Chess, onde atua no curso de graduação em História do Campus de Erechim, no PPG em História e no PPG Interdisciplinar em Ciências Humanas. Atualmente está fazendo pós-doutorado no PPG em História Comparada da UFRJ. E, segundo me disseram, é gremista, mas não sei se vai querer falar sobre isso nesse exato momento. Não, falo, não tem problema. Obrigado, falo. professor, As coisas no máximo são cíclicas. Seja bem-vindo. Obrigado. Antes que perguntem a camisa do Motoclube de São Luís do Maranhão, tá? Maravilha. E obrigado, então, já obrigado pela possibilidade de estar aqui. Oi? Não, nós que te agradecemos, é uma honra ter você aqui no Anjo da História. Agradeço muito a possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Então, dito isso, vamos passar já para a nossa primeira pergunta, que sou eu que vou fazer. E eu queria começar pelo fim, porque uma coisa que me chamou a atenção, né, eu estava ontem dando uma olhada na tua tese, é que tu defendeu ela em 2009 e desde 2007 já se sabia que o Brasil voltaria a sediar uma Copa do Mundo, né? Tua tese fala um pouco sobre a Copa de 50 e então já se sabia que o Brasil sediaria o evento, mas ninguém poderia prever que em 2014, 64 anos depois da Copa de 50, novamente o Brasil perderia a Copa de uma forma um pouco mais vergonhosa do que em 50, quando perdeu de 2-1 para o Uruguai, no que seria a final, né? O formato era o que corresponderia à final, porque o formato era diferente. Em 2014, tivemos o 7-1, né, contra a Alemanha, e de fato, né, pensando nesses nacionalismos e como as derrotas são instrumentalizadas para justificar que o país não iria para frente, aí perdeu para um país europeu mesmo, né? E por um resultado humilhante, que foi o 7-1 agolhado. Aí eu queria começar te perguntando como é que tu enxerga esses usos do passado, essas instrumentalizações, agora, né, a partir de 2014, né? Você fez o seu trabalho sobre a década de 50, como é que você vê isso
isso agora, né? Como que a Copa, em certa medida, ela foi usada também para representar um projeto de país que vinha, pelo menos desde de 2003, né? Coroaria esse processo, como também se falava em usar a Copa de 50 para coroar um processo de desenvolvimento e modernização. E aí, como é que essas duas derrotas são usadas nesses dois momentos? Já começa com o pé na porta, assim. Não tem pergunta fácil com vocês. Mas que bom. Tá. Daria para falar sobre isso uma noite toda. Mas para facilitar, deixa eu tentar pegar os momentos distintos, né? Começar com 1950. O que tem em 1950 que talvez possa me aproximar e também me causar algum estranhamento hoje, né? O Brasil era um país em vias de desenvolvimento, inclusive de desenvolvimento industrial. Era um país marcado por uma taxa de analfabetismo muito grande, uma economia ainda basicamente agrícola, uma população majoritariamente ainda rural. Era um país bem diverso daquele que a gente tem hoje. No entanto, com algumas mazelas que permanecem. Que permanecem porque elas já permanecem de longa data, né? Por exemplo, um país marcado por uma profunda exclusão social de negros, de indígenas, mesmo os pobres, né, profundamente excluídos dentro da sociedade, essa sociedade de consumo que estava se estruturando, né, nos grandes centros urbanos. Um exemplo disso dá para pegar nas crônicas da Raquel de Queiroz, que apareciam na revista O Cruzeiro, e como ela vai mostrar nessas crônicas não só os grotões do país, ela mesma vinha do interior do Ceará, né, mas principalmente como ela mostra a periferia do Rio de Janeiro, onde ela estava morando naquele momento, né, e as condições duras de vida daquelas pessoas, né, e como ela retratava isso nas crônicas de uma forma muito sensível até. Claro, para aquele país lá em 1950, receber a Copa já era assim um motivo de grande alegria, porque a gente imaginava que ia aparecer no mapa do mundo, sabe? A ideia que se tinha acerca de nós mesmos é que éramos um povo atrasado, condenado ao atraso, tá? Por N fatores, um deles, e talvez o mais forte dentro dessa leitura extremamente conservadora, né, era a própria questão da formação racial brasileira, tá? Que via não apenas os indígenas e os negros como motivo de atraso, mas o próprio motivo de termos recebido portugueses de terceira categoria, tá? Então, com essa mistura seria impossível a gente chegar num padrão de desenvolvimento. Mas a Copa serviria em 50 para nós nos mostrarmos ao mundo. Por isso, construir o maior estádio, o maior cenário, tá, para uma conquista. Claro, já estou pensando aqui na conquista. E essa conquista para coroar que, enfim, nós somos os melhores, né? Em quem? Em alguma coisa, em jogar bola, que seja. Mas nós somos os melhores em alguma coisa, sabe? E essa alguma coisa vai fazer com que nós ganhemos as manchetes. Puxa vida, sabe? O mundo vai descobrir que o Brasil existe. Eu lembro, por exemplo, de uma matéria que saiu na revista O Cruzeiro, assim, dos jornalistas brasileiros indignados, lá com um inglês, que publicou, mandou lá para o jornal dele, não me lembro qual agora, tá? De que próximo do Maracanã havia jacarés. Sabe? E isso pegava muito mal, evidentemente, porque imagina, tem jacarés no Rio de Janeiro, sabe? Jacaré é um negócio que tem na selva, tá? Nota de rodapé. Se tu for para o Rio de Janeiro hoje, tá? Lá no Recreio dos Bandeirantes, lá na Barra da Tijuca, tá?
Tem jacaré. Tá? Não é exclusividade daquele momento. Mas o coitado do jacaré não é a culpa do nosso atraso. Tá? Não é isso. Tá? Não vamos botar na conta do coitado. Mas a ideia era essa. Construir o maior cenário, receber a Copa, mostrar capacidade de organização, de civilização e de conquista. Né? Puxa, ganhamos a Copa, né? Nós somos capazes. Tá, mas a gente está mostrando isso para quem? Na nossa cabeça, a gente está mostrando para os outros. Na real, a gente está mostrando para nós mesmos. Sabe? Isso é meio que quase que um ajuste de contas com o passado. Na verdade, o que o Brasil queria era se olhar no espelho e não ver mais o jeca, não ver mais o caboclo, sabe? Não ver mais o índio, não ver mais o mulato, sabe? Não, eu quero ver alguém civilizado. Eu quero ver alguém nos moldes franceses, ingleses, estadunidenses, uma coisa assim. E para isso ganhar a Copa era fundamental. Era fundamental. E é curioso notar os discursos da crônica esportiva. À medida que vai chegando a partida final e o Brasil vai fazendo boas partidas, o discurso é extremamente ufanista. Sabe? E finalmente nós vamos conseguir mostrar civilidade, civilização, capacidade de conquista, plá, 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 plá. Quando perde para o Uruguai, eu vou buscar as desculpas. Tá, mas por que a gente perdeu? Qual é a explicação? Ah, perdemos por quê? Porque nós somos brasileiros. E você sabe como são os brasileiros. Você sabe de onde resultam os brasileiros. Então, com essa mistura toda, é evidentemente que não tem como chegar, porque o resultado final disso é um ser absolutamente incapaz de chegar na hora da decisão, sabe, e não tremer. Ele é organicamente incapaz disso, ele não consegue controlar os nervos, ele não tem disciplina tática, sabe, ele tem que improvisar de alguma forma, sabe, ele não tem o senso de organização, de coletividade que os europeus têm, tá? Esquece que a gente perdeu para o Uruguai, tá? Mas que os europeus, que os civilizados têm, tá? E aí a gente fica, enfim, rememorando e reatualizando um discurso que é do século XIX, que é da primeira metade do século XX, dos primeiros anos, sabe? Que vem a nacionalidade brasileira como um negócio muito problemático. Só que aí tem uma coisa, eu estou jogando isso na crônica esportiva. O público que está lendo isso, ele está absorvendo essa mensagem, está absorvendo essa construção de uma figura de brasileiro, mas ele não está pensando lá no Euclides da Cunha, sabe? Ele não está pensando lá no Oliveira Lima, sabe? Ele não está pensando no Paulo Prado. Ele está absorvendo aquele discurso por um outro meio, por um outro caminho, e que é um caminho, aspas, inocente. Veja só, isso aqui é futebol. É só futebol, mais nada. Eu estou lendo sobre futebol, sobre o jogo que o Brasil perdeu. Ah, mas por que nós perdemos? Por isso, por isso, por isso. Então tu naturaliza aquele discurso e ele entra com uma força muito grande dentro do inconsciente das pessoas, a ponto de realmente tornar, digamos, desculpa insistir na palavra natural, tá? A ideia de que nós somos fadados à derrota, nós não podemos fazer grandes realizações porque na hora H a gente não consegue se comportar como um momento de decisão exige. Sabe? E a gente naturaliza isso. 2014 é outro momento. É outro momento. E claro, já é outro Brasil, sem dúvida nenhuma. O que tem de diferente? Tá? A gente pode pegar o próprio cenário. Tá? Eu sei que não foi no Maracanã, foi no Mineirão. Tá? Mas olha só. O Maracanã em 50, ele não estava nem pronto ainda, tá? Quando teve a Copa do Mundo. Ele teve que receber uns rebocos depois ainda. Mas tá, já teve jogo. E tinha 200 mil pessoas. Calcula-se mais ou menos, porque ninguém sabe ao certo quantas tinha. Hoje não existe estádio por 200 mil pessoas. Por quê? Porque lá em 50, a ideia do futebol é que ele fosse realmente algo popular. E que sim, se desenvolve nos anos 60, 70, a ditadura militar faz um uso muito, muito, muito curioso disso, tá? Tentando popularizar o futebol, grandes estádios e tal, mas a partir de determinado momento, a ideia é que o futebol, pelo menos dentro do estádio, seja um negócio de elite, o tal do padrão FIFA. Então, o estádio dentro de si, a estrutura do estádio já é outra. Não tem como botar 200 mil pessoas. Se tu pegar as fotos da arquibancada do Maracanã em 50, tu tem lá um malandro carioca de camisa aberta até aqui, tu tem lá o
o praça do exército que foi fardado assistir o jogo, tu tem um menininho engraxate, sabe? Tu olha aquela arquibancada e tu tem um recorte da sociedade brasileira. Tu olha em 2014, não tem esse recorte, sabe? É um público majoritariamente branco, classe média, majoritariamente. Lá em 50, tu não vê camisas do Brasil, porque não era da cultura da época botar a camisa do time ou da seleção para ir para o estádio. Em 2014 eu tenho muitas camisas no Brasil e eu sei o que aquelas camisas no Brasil significavam naquele momento. Tá? Tem um viés político ali meio atravessado, sabe? Então, assim, a relação da torcida é diferente. Claro, lá em 2014 eu já não tenho mais aquela coisa do ganhar para mostrar civilidade. Não, tá? Eu já tinha ganho 5 Copas. Ganhar não era o problema. Mas ganhar a Copa em casa. E naquele momento específico, sabe, talvez afirmar isso poderia ser interessante para boa parte daquela torcida na arquibancada vestida de verde e amarelo, afirmar que naquele contexto os rumos políticos do país estavam, digamos assim, se endireitando. Poderia ser um símbolo disso. Ao contrário, terminou no 7-1, tá? E há quem diga que desde então a gente está tomando 7-1 todo dia. Todo dia. Tá? Mas, enfim, a torcida de verde e amarelo continua lá. Tá? E, enfim, o contexto é outro. O momento é outro. Mas, de alguma forma, não é que o futebol explique o mundo, sabe? Mas ele está sempre conectado com o contexto. Ele está sempre me mostrando, me apontando alguma coisa, sabe? Talvez me ilustrando, dizendo, olha, isso aqui que aconteceu aqui, dá para pensar de tal jeito, dá para pensar de tal forma, está associado a tal fenômeno. E a partir daí a gente pode pensar o futebol como esse grande fenômeno social, né, que, enfim, ocupa o dia a dia de boa parte das pessoas. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas enfim. Não, respondeu sim, com certeza. Então temos cenários diferentes, mas é preciso também olhar para o futebol para entender esses cenários. E aí eu fico pensando, né, desde 2014 a gente toma um 7-1 todo dia, né, como lá no Mineirão, e tem também muito simbolismo e muitas coincidências que partem de lá, né? Em 2014, Aécio Neves, né, que, enfim, disputou a presidência, é de Minas Gerais. O relator do golpe no Senado é mineiro, né? Então, há algumas coincidências, mas também não dá para cair numa linha meio partido da causa operária, PCO, que diz que o 7-1 foi uma conspiração das potências imperialistas. Não, mas também nada acontece por acaso. Pensa assim, ó, se fosse 2-1 em um jogo disputado, muita gente ia dizer assim, tá, perdeu 2-1, tá, tudo bem, mas ninguém ia associar com a Copa de 50, né? Nem que tivesse sido o mesmo resultado. Agora, 7-1, 5-0 no primeiro tempo, 4 gols, se eu não me engano, em 15 minutos, uma coisa assim. Fui buscar pipoca, gol, sabe? Olhei para gol, sabe? E mais um gol da Alemanha, sabe? Aquilo ali ficou estranho, sabe? Ficou estranho no sentido de não tinha como mascarar a humilhação, sabe? A ponto que foi notório que os alemães tiraram o pé no segundo tempo, sabe? Tiraram o pé do acelerador e ainda assim fizeram mais 2. Então, se a ideia era ganhar para mostrar alguma coisa, eu acho que perderam para mostrar alguma coisa, sabe? Talvez tenha sido uma derrota, talvez tenha sido a derrota mais premonitória da história da seleção brasileira. Perfeito. Gerson, eu vou pedir aqui para você continuar um pouco na sua tese mesmo, né? Você fala lá num determinado ponto sobre essa interpenetração, né?
entre discursos esportivos e sociológicos, né? Aquilo que o Ari Barroso falou na época, que a final de 50 foi o dia mais triste da história do Brasil, né? Qual era esse Brasil que o Brasil não via nessa época, né? Qual era o contexto internacional mesmo da época de 50 ali, o que veio a nos trazer para a Copa, o que nos veio, como desembocou nessa questão da Copa do Mundo de 50, né, para chegar nessa derrota. Uma contextualização mais histórica, partindo desse pretexto do Barroso. Cabe lembrar que não teve Copa nem em 42, nem em 46, né, por causa da Segunda Guerra Mundial. Se cogitou de fazer a Copa em 49, mas daí não teria estrutura, né? Em 42, o Brasil seria candidato, mas já estava decidido que seria na Alemanha. Mas acabou não acontecendo. A Alemanha que está impedida em 50 de disputar competições esportivas internacionais ainda em virtude não só da guerra, dos resultados da guerra, mas do próprio contexto de nazificação da sociedade alemã e tal, essa coisa toda. E eu estou ali naquele momento já pensando em duas Alemanhas, se eu não me engano, né? Tem mais essa. A Argentina também seria candidata, tá? Mas a Argentina acaba não levando a candidatura adiante. E quando o Brasil é escolhido, a Argentina até resolve que não vai nem participar das eliminatórias. Para que trazer a Copa especificamente naquele momento? Qual é o contexto disso, né? Por que trazer? Acho que eu até já falei antes, a coisa de se mostrar o mundo, mostrar civilidade, mostrar desenvolvimento. Mas 50 é o período pós-guerra, né? E é o período também em que o Brasil está mudando muito. Um bom termômetro para isso, eu acho que é as matérias da revista O Cruzeiro, da época. Tá? Elas me ajudaram muito na pesquisa. Folhear a revista fisicamente, sabe? Me ajudou muito na pesquisa a poder medir esse contexto. Que eu acho que tem duas coisas que são importantes aí. A primeira, tá? É um momento em que a cultura brasileira está mudando, ela está modificando muito. Como e por quê? Ela está se urbanizando. Tá? O Brasil está se tornando um país urbano. A ideia do desenvolvimento passa muito pelos novos hábitos de consumo. Então, assim, tem matérias imensas na revista O Cruzeiro sobre as praias do Rio de Janeiro. Tá? Uma coisa que parece ser senso comum se eu falar hoje, né? Mas sobre as praias do Rio de Janeiro. Sobre as mulheres que vão tomar banho, sabe, na praia, a moda da praia, sabe, o biquíni, nossa, que revolução, sabe? Mulheres de biquíni, mulheres de maiô, sabe? Tomando banho de mar, mostrando os corpos, sabe? Os homens musculosos e sarados na areia, essa coisa toda. Mas também tudo que envolve uma vida paralela ao Rio de Janeiro. Então tá ali, sei lá, matéria sobre... Junto na matéria vai falar sobre o cinema, sobre a sorveteria, sobre os carros. Os carros aparecem muito como sinônimo de desenvolvimento, de um novo hábito de consumo, os bares, a vida noturna, sabe? Essa sociabilidade de cidade grande, ela está explodindo ali. E isso é uma novidade. E as matérias falam muito do Rio, mas elas também daqui a pouco vão falar de São Paulo, como São Paulo está crescendo. Claro, São Paulo tem um outro estereótipo que as revistas vão explorar, que é a coisa do desenvolvimento industrial, sabe? Dos descendentes de italiano, sabe? Da grande presença de uma cultura italiana. Aí tem a matéria sobre o bairro da Moca, esse tipo de coisa toda. Mas daqui a pouco aparecem outras cidades, outros bolsões onde se tenta reproduzir isso de alguma forma. Só que, claro, é um país ainda eminentemente rural. Uma economia muito agrícola, sabe? Então, parece que
é um início de um processo de transição ali. E nesse início desse processo de transição, o futebol já é um fenômeno sociológico, sem dúvida nenhuma, sabe? As pessoas já estão ocupadas em ouvir, consumir e tal. Só que esse consumo ele se dá de uma outra forma. Por exemplo, sei lá, eu moro em Porto Alegre, tá? Aí eu tô aqui escutando pela Rádio Nacional o jogo do Vasco com o Botafogo. E aí tem lá a notícia de que, puxa vida, o Vasco ganhou com 3 gols do Ademir. Como é o Ademir? Como é que ele é? Ele é branco? Ele é preto? Ele é moreno? Ele é careca? Ele é gordo? Ele é magro? Sabe? Ele é narigudo? Ele é meio torto? Como é que é o Ademir? Eu não tenho imagem dele, porque eu não tenho TV. Mas o rádio me traz essas informações. E para eu ter a imagem desses jogadores, é fundamental uma outra coisa que é importante nesses novos hábitos de consumo, que é uma imprensa de circulação nacional, que vai levar, seja através do rádio, seja através das revistas e dos jornais, entre tantos outros assuntos, também o futebol como um tema a ser consumido pela população. E, inclusive, mostrando como é a aparência física, sabe, dos jogadores que vão ser o nosso selecionado que vai defender a pátria lá em 50. Isso, por um lado. Tem um outro detalhezinho que é importante nesse contexto que cabe não perder de vista, tá? Embora não diga muito respeito ao nosso tema aqui, mas também é um momento em que a cultura norte-americana está entrando com tudo dentro do Brasil, tá? É um momento, digamos assim, do Zé Carioca, tá? Da explosão do consumo de Coca-Cola, das fitas de cinema americano, dos filmes de mocinho e bandido, tá? Mocinho e indígena, tá? Rodando o tempo todo, tá? Nos cinemas, e a população ainda assistia e tal. Então essa cultura americana ela está entrando e se afirmando naquele momento enquanto uma forma hegemônica de se entender o mundo. Tá? E um outro detalhezinho também que é importante, assim, em que pese sermos o país do futebol, a construção do Maracanã se impunha porque não tinha estádio à altura. O maior estádio do Rio era o São Januário, 23 mil pessoas. O maior estádio do Brasil era o Pacaembu, em São Paulo. Mas é claro, a gente quer a final no Rio, que é a capital federal. Então tem que construir um grande estádio. Tirando isso, tem matérias que mostram, tem o estádio do São Cristóvão, mas no estádio do São Cristóvão, se tiver um jogador passando aqui na ponta e eu pegar um pedaço de pau assim e der na cabeça dele, eu alcanço. Tinha matéria mostrando isso, sabe? Os estádios eram muito precários. Muito precários. Então, assim, é um Brasil que se moderniza, mas ainda é um Brasil muito atrasado em alguns aspectos. O contexto é esse. E, claro, a ideia é afirmar a modernização ali, com a vinda da Copa do Mundo. Digamos, dar um direcionamento a esse contexto. Claro, a Copa não tem esse poder todo, a conquista não teria esse poder todo, isso é uma coisa muito mais discursiva e sensitiva do que real, tá? Mas as formas com que se sente as coisas e se recebe esses discursos estão permeados por vários signos, às vezes, né? E o futebol pode ser um desses. Não à toa, 8 anos depois, o Brasil ganha a Copa da Suécia, os anos dourados, JK, construção de Brasília, Bossa Nova, essa coisa toda. Aí os signos são todos positivos, né? Interessante observar isso aí. História social do futebol, então, professor, aí você deu uma pincelada para a gente. O que é a história social do futebol? Como é que ela surge, né? Qual é esse seu campo de estudo aí, que inclusive o senhor acaba de publicar um capítulo num livro que é organizador, né? Que chama A Sombra das Chuteiras Meridionais, é o nome do livro, né? Uma história social do futebol. Nele você tem um texto sobre a chegada do futebol em Porto Alegre, né? Lá no bairro da Redenção, né? Então, explica para a gente um pouquinho aí, então, por favor, o que é essa história social do futebol aí para o pessoal tentar entender. A história social do futebol, antes de ser uma história do futebol, é uma história social. Tá? É aquela ideia de... Não que o futebol explique o mundo, mas ele é uma ferramenta muito interessante para eu poder pensar o mundo, para eu entender como algumas coisas no mundo funcionam. Né? Deixa eu dar alguns exemplos aqui.
A ideia do internacional time do povo, tá? Eu sou gremista, portanto eu fico muito à vontade para falar disso, tá? Aquela ideia do internacional time do povo. Isso é um patrimônio da torcida do Internacional. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E talvez seja um dos capítulos mais bonitos, não só da história do Internacional, mas da história do futebol do Rio Grande do Sul. Que é quando o Internacional monta talvez o maior internacional de todos os tempos, aquele que vira o número de grenais, sabe, passa à frente do Grêmio, o Grêmio acho que nunca mais recupera, que é o rolo compressor. Como é que o Internacional monta o rolo compressor? Isso é só um exemplo. Ele vai lá onde jogava a famosa Liga dos Canelas Pretas e leva para o estádio do Eucaliptus um grupo de jogadores negros, aqueles que mais se destacavam. E com isso montam um mega time. Um time extremamente vitorioso. Enquanto isso, outros times, o Grêmio entre eles, permanecia na sua ideia de aristocracia no bairro Moinhos de Vento, entendeu? Uma zona nobre da cidade, com uma torcida extremamente elitizada, sem se abrir para a ideia de ser um clube mais popular, e com isso vai ficando para trás. Até o ponto, lá no começo da década de 50, que um presidente disse, não, a gente tem que mudar as coisas. Tá, vamos sair daqui, vamos lá na fronteira da Zenha com a Medianeira, construir o Olímpico e vamos também desenvolver um projeto de construir um Grêmio popular. O Grêmio usaria a ideia hoje do Grêmio de todos. Tá? E para isso se contrata o Tesourinha. Tá? Não que seja o primeiro negro a jogar no Grêmio. Não, já tinha negro jogando no Grêmio lá em 1918, que se sabe. Acho que até talvez antes. Mas o primeiro jogador negro, ídolo de uma torcida popular e negra. Inclusive do clube rival. Isso é um projeto de popularização do time, sem dúvida nenhuma. Isso que o Inter faz, de se abrir para os negros naquele momento, evidentemente não significa que na sua origem o Internacional seja um time racialmente democrático. Não. Ele era elitista, que nem todos os outros. Tanto que ele jogava numa liga elitista. Mas ele teve a sacada de se abrir. Ele fez isso. Ele abriu as portas. E quando ele abre as portas, ele cresce. E esse abrir as portas significa o quê? Entender naquele momento que aquela ideia de segregação racial, social, seja o que for, ela não comporta mais. Porque se eu continuar batendo nela, o clube fecha. Socialmente, isso aqui não tem mais espaço. Não estou dizendo que fazendo isso vamos resolver os problemas de racismo na sociedade. Não é isso. Mas a percepção de que o clube precisa se abrir para camadas populares, ela está dada, né, nesse movimento. E isso significa o quê? Que o futebol está se popularizando. Que ele está virando um fenômeno popular, um fenômeno de massas. E que eu não tenho mais como me manter num bairro aristocrático com uma torcida aristocrática. Caso contrário, o clube morre. O Inter percebeu isso muito rápido. E quando percebe isso, cria essa figura do clube do povo. Que evidentemente é um patrimônio do time do Inter, da torcida do Inter. Tá? E é uma coisa extremamente, de novo, tá bonita dentro da história do futebol porto-alegrense. Pena que não aconteceu antes. Mas, enfim, a própria história do futebol, sabe, começando com esses grandes clubes amadores, de elite e tal, e depois popularizando, é a história um pouco também dessa complexificação da sociedade brasileira. E aí tem um negócio que é curioso de pensar, assim, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, não interessa, onde for, tá? Os clubes que eu tenho hoje são majoritariamente os clubes de elite do passado. Eram clubes de elite, eram clubes vinculados a uma torcida aristocrática, branca, sabe? Enfim. E eu tinha uma infinidade de clubes... como os da Liga da Canela Preta, onde jogavam negros em alguns clubes, mulatos em outros, mulatos trabalhadores em hotel e repartição pública em outros, sabe? Eu tinha uma segmentação muito grande. Mas os grandes clubes, os clubes da elite, eles jogavam entre si.
E é aqueles que tinham visibilidade da imprensa. Hoje não se sabe praticamente nada da tal da Liga da Canela Preta, porque nos jornais não aparece nada. Os jornais não davam bola para ela. Mas era onde estavam os melhores jogadores de Porto Alegre. Mas os jornais não davam bola para ela, nenhuma. O que tinha de documentação, especula-se, sumiu na tal da enchente de 41. Foi levado tudo embora, se perdeu. Eu tenho uma foto aqui, tenho uma foto lá, é muito difícil escrever sobre isso. Tá? O José... Ele está no livro lá, tá, que tu falou. Esqueci o nome todo dele agora. José Antônio dos Santos tem um livro sobre a canela preta. Sei lá eu em que condições ele conseguiu fazer essa pesquisa, mas certamente foi um negócio hercúleo. Mas, enfim, essa história social do futebol, para mim, ela, na verdade, é uma forma de fazer uma história social, uma história da sociedade, pegando o futebol como uma ferramenta para pensar, sabe? Como exemplo. Poderia te dar um outro exemplo, assim, muito rapidamente, tá? Eu vou pegar um exemplo bem longe, tá? Pensar as rivalidades históricas que remontam ao período medieval entre católicos e protestantes na Inglaterra. Aí eu vou pegar lá no Reino Unido, tá? Não na Inglaterra, no Reino Unido. Aí eu vou pegar lá o Glasgow Rangers e o Celtic, lá em Glasgow. Tá? Os caras se matam ainda hoje. É o Rangers dos protestantes, o Celtic dos católicos. Os caras se matam na arquibancada. Os irlandeses católicos atravessam o mar para ir ver o jogo, para ver as disputas entre eles, sabe? É a rivalidade mais ferrenha que existe no mundo, segundo todos os sociólogos e antropólogos que trabalham com isso. E é uma rivalidade que me remete aonde? Lá ao período medieval. E que os caras vão puxando isso e trazendo para arquibancada ainda hoje, sabe? Uma coisa absolutamente louca. Outro exemplo possível, desculpa, prometo que é o último, tá? Faz uns 2 ou 3 anos, saiu uma matéria, assim, o primeiro jogador negro do Atlético de Bilbao a marcar um gol. E aí muita gente pensou assim, tá, mas então o Atlético de Bilbao é um time racista até agora? Não, não é isso. É que no Atlético de Bilbao só joga basco, filho de basco. Caso contrário, não joga. Então, até ter uma família de negros bascos com um filho negro que fosse pro futebol, fosse jogar no Atlético e fizesse um gol, levou esse tempo todo. Mas a questão é, aquele jogador era basco, filho de bascos. Então ele pode jogar no Atlético de Bilbao. A questão é essa. É uma questão de identidade regional. Tá? Tem muita coisa que se pode pensar sobre isso. Não por acaso o Atlético de Bilbao, enfim, é um ícone sagrado dessa identidade regional basca, né, no norte da Espanha. Bom, continuando um pouco falando do futebol gaúcho, em uma pesquisa rápida, eu vi que o estádio dos Eucaliptos, para a Copa de 1950, ele não estava bom para ser um estádio de Copa. E quem fez o estádio chegar aonde chegou para poder receber um jogo foi o próprio povo. Então eu queria que o professor falasse um pouquinho sobre o gaúcho e o nacionalismo no futebol, sobre como foi importante o povo se unir e ajudar e levar, inclusive, sacos de cimento para a obra, e como isso reflete até hoje no futebol gaúcho. A Agatha tem 2 coisas aí, acho que são os estádios e essa relação gaúchos, nacionalismo e tal. Deixa eu começar pelos estádios, pegando ali o Eucaliptos que tu citou. Por que o Eucaliptos em 50? Porque era um dos grandes estádios de Porto Alegre, acho que evidentemente o maior. Não era o único, tá? Tinha o estádio da Montanha, do Cruzeiro, que ficava onde hoje fica o cemitério João 23. Tem até um resto de arquibancada lá ainda, que muita gente não sabe o que é aquilo lá, mas era a arquibancada do estádio. Tá? E o túnel do estádio também existe lá ainda. Que era também um estádio de grande porte. Mas o Eucaliptos, enfim, ele tinha uma estrutura e uma localização interessante. O bonde chegava lá, isso era importante. Tinha transporte público até lá. Então escolheu-se o Eucaliptos. Precisava de alguns acréscimos, precisava. Tá, olha só, o menor público da Copa de 50 foi no Eucaliptos. O Eucaliptos chegou a receber um jogo do Grupo do Brasil, mas não do Brasil. Teve um Iugoslávia e
México, isso, Yugoslávia em México, foi no Eucaliptus. Recebeu também, acho que um jogo... Acho que teve um outro jogo do Grupo do Brasil, acho que Suíça. Teve um jogo da Suíça também, se eu não me engano. Teve 3 jogos, mas com públicos pequenos, enfim, sabe? Só que ainda assim o estádio precisou de reformas. Essas reformas, na verdade, veja só, o tempo passa e as coisas não mudam, elas são custeadas, talvez seja uma palavra forte, mas elas recebem um apoio do poder público, sabe? Entrou um dinheiro da prefeitura de Porto Alegre ali, em 1950, para reformar o estádio, para construir arquibancadas maiores e tal, que pudesse receber 15, 20 mil pessoas, mas o público ficou longe disso. Tá? De qualquer forma, teve isso. Se eu pegar esse exemplo lá de 50, sabe? Lembrar da construção do Maracanã, das reformas que os outros estádios sofreram para a Copa de 50 também, em outros lugares do Brasil, sabe? O estádio do América, o estádio do... Hoje é do Paraná, na época eu acho que era do Ferroviário de Curitiba. Todos eles têm essa grana pública entrando. Se eu trouxer isso para o presente, sabe, para a Copa do Mundo de 2014, bom, eu não preciso nem falar. Tem estádios que, enfim, foram reformados e viraram outra coisa. Eu cheguei no Maracanã não antes da primeira reforma, mas depois da primeira reforma, e fui no Maracanã depois da segunda reforma já para a Copa do Mundo. Sabe? Tive 2 vezes lá. Casualmente vendo 2 jogos do Fluminense. E era outro estádio. Era outro estádio. E eu já não peguei o primeiro lá, assim, o tradicional com a geral lá embaixo, sabe? Mas era outro estádio. Tem estádios que são elefantes brancos, tá? Que quase não são utilizados, sabe? Arena Pantanal, Arena das Dunas, o de Pernambuco lá, que fica numa cidade longe pra caramba de Recife. Não é na grande Recife, mas é difícil de chegar, tá? Todo mundo reclama. Será que é um custo que, sabe, se justifica? Será que esse custo todo não explica um pouco o fato de que as Copas do Mundo estejam indo para países periféricos? Entenda-se, 2010 África do Sul, 2014 Brasil, 2018 Rússia, 2022 Catar. Eu já não estou tendo mais Copas do Mundo, assim, sabe, na Alemanha, Itália e tal, porque as populações não querem receber esses mega eventos, porque entendem que o custo é demasiado e que é dinheiro, enfim, público, muitas vezes colocado dentro daquilo que se exige enquanto padrão FIFA, e a FIFA, no fundo, é uma entidade privada, aspas, e que no momento do jogo, inclusive, digamos assim, ganha a soberania naquela área em torno do estádio, a ponto de, assim, se tu tem uma carrocinha de cachorro-quente, um bar, um boteco, seja lá o que for, tu tem que fechar. Tu não pode estar aberto na hora do jogo. É uma exigência da FIFA. Sabe? Então, enfim, essa coisa dos estádios e do poder público proporcionando a existência desses espaços, desses cenários para o futebol, é uma coisa que vem de longa data. Né? E, enfim, tem um investimento nisso, claro que tem interesses em torno disso. Isso também gera lucro. Poderia lembrar aqui dos estádios construídos para a Copa, né? Tipo a Arena Corinthians, por exemplo. Outra coisa é a relação da identidade regional com a identidade nacional. Agatha, para que time tu torce? Eu sou gremista. Se a seleção brasileira jogar com o Grêmio, para quem tu vai torcer? Provavelmente pro Grêmio. Provavelmente todo mundo, assim, né, nessa hipótese, mas torceria pro seu clube, evidentemente, sabe? Pro seu clube do coração. A identidade local, sabe? A identidade individual, um pouquinho acima, a identidade regional, muitas vezes ela fala mais alto que a identidade nacional, sabe? E o futebol me ajuda um pouco a entender isso. Como? Através de, sei lá, aquelas notícias que são muito comuns em época de pré-copa, sabe?
da imprensa baiana reclamando que não tem jogador baiano, da imprensa gaúcha reclamando que não tem jogador gaúcho, sabe? Que não convocaram fulano ou beltrano do Inter, do Grêmio, do Ipiranga de Erechim, assim, sabe? Esse tipo de coisa. Queremos uma maior participação dos nossos jogadores. Tá? E isso acontece. Na Copa de 50, teve um amistoso, uns dias antes de começar a Copa, entre uma seleção gaúcha, entenda-se, um combinado da dupla Grenal, e a seleção brasileira. Tá? Eu não me lembro agora o resultado exato, mas foi uma coisa tipo assim, 5-2, 5-3 para a seleção brasileira. Tá? Talvez até um pouco mais, 6, não me lembro exatamente. A matéria do Correio do Povo descreve os jogadores da seleção gaúcha como guerreiros que foram lá e lutaram bravamente, suaram a camisa, mostraram como é que se joga. Já os jogadores da seleção brasileira, em que pese o resultado, foram o tempo todo almofadinhas. O termo é esse que o jornal usa. Almofadinhas que não queriam despentear o cabelo, sabe? Que não queriam sujar o uniforme. Com essa seleção a gente não vai longe nessa Copa. Eles dão uma esculhambada na seleção brasileira. Isso uns dias antes de começar a Copa de 50. Sabe? A identidade regional ali está gritando. Ela está gritando. Sabe? Isso funciona. Vou pegar um outro exemplo clássico. O Brasil ganha a Copa de 70, em 72 tem o torneio do bicentenário dos Estados Unidos, e aí o Zagallo convoca a seleção para o torneio do bicentenário e não chama o Everaldo, que era o lateral do Grêmio. Pronto. Chamou 2, 3 do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, não chamou nenhum gaúcho, que é isso? E aí se cria um celeuma, tá? A ponto de terem que montar um amistoso, assim, para servir de... para, sei lá, para limpar a barra, tá? Uma seleção gaúcha, de novo, entenda-se, um combinado Grenal, contra a seleção brasileira. Tá? Então a seleção gaúcha tinha lá o Anchieta, que era uruguaio, o Figueroa, que era chileno, o Carbone, que era carioca, sabe? Tinha gente de tudo que era lugar do Brasil, mas era a seleção gaúcha. É o maior público até hoje da história do Beira-Rio. 120 mil pessoas que vaiaram o hino nacional em plena ditadura militar. Tá? Que xingaram os jogadores brasileiros em plena ditadura militar. Tá? O meu orientador, o Guazelli, ele foi nesse jogo e ele me disse uma vez, olha, tinha uns 4 ou 5 Catarina lá querendo torcer pro Brasil, mas a gente deu um pau neles. Tá? Tiveram que ficar quieto. E aquele jogo funciona como um momento de catarse, assim, sabe? De afirmação da identidade local num período de ditadura em que essa coisa, sabe, da centralização do Brasil ame ou deixe, do fanismo, está muito, muito forte. O jogo terminou 3-3. Eu já vi, mas se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar lá. Tá? Tem uma entrevista do Rivelino e do Paulo César Caju, e eles dizendo assim, ó, eu nunca me senti tão fora do Brasil quanto naquele jogo. Foi pior que jogar na Argentina. A gente foi xingado o jogo inteiro. A gente foi vaiado o jogo inteiro. A gente era tricampeão do mundo, a gente era dos atuais campeões do mundo. A gente foi vaiado o jogo inteiro. Sabe? Foi um negócio, mas nem em Buenos Aires eu passei por aquilo. Foi absurdo aquilo. Mas era aquele momento de afirmação de uma identidade regional. Terminou o jogo, 3-3, todo mundo foi para casa. Você viu do que é o jogo? Tinha um momento de catarse. E serviu como um momento de catarse desse regionalismo. Talvez como um momento de catarse de eu chegar lá e poder xingar o governo ditatorial. Talvez. Não mais que isso. Mas naquele momento simbolizou isso com muita força. Sabe? Então, assim, tem essa coisa da identidade local, da identidade regional e da identidade nacional. E a minha tendência é sempre me identificar com aquilo que é o menor. Que é o menor, sabe? Essa história de Brasil, acima de tudo, não é bem assim. Sabe? Quando eu quero realmente procurar a minha tribo, o meu grupo, sabe? A minha aldeia, eu vou no pequeno. E o pequeno, às vezes, pode ser a minha cidade. Pode ser o meu time, pode ser a minha torcida. Sabe? E aí, rale-se a seleção, não tô nem aí. Eu tô pensando naquilo que me distingue em relação aos outros. É uma coisa muito, muito sociológica, assim, da gente se afirmar enquanto diferente no mundo. Mas as torcidas e os clubes podem servir para isso. E os regionalismos também.
Muito bom. Gostei bastante de ouvir essa resposta. Agora, mudando um pouquinho de saindo um pouquinho desse só futebol masculino, vamos falar das mulheres no futebol um pouquinho também, porque, querendo ou não, hoje em dia a gente ganhou espaço, porém ainda é muito pouco. Muito pouco. A gente tem o Neymar como aquele ídolo da atualidade, que faz muitos gols pela seleção, mas se a gente for ver o número de gols que a Marta tem, é quase 3 vezes mais. E por que a gente não fala dela? Por que a gente não fala do futebol feminino hoje? E por que a gente não pensava na possibilidade de mulheres jogando há um tempo atrás? Então eu quero que o professor fale um pouquinho. O da Formiga, que se aposentou da seleção ontem ou anteontem, e é a única atleta do mundo que jogou 7 Copas e 7 Olimpíadas. A única. A única. Então eu quero que o professor fale um pouquinho sobre as mulheres no futebol, tanto como espectadoras, lá atrás, em 1950, como jogadoras hoje em dia. O que a gente precisa fazer mais para ganhar espaço? Mais para a Copa do Mundo feminina aparecer na Globo, como aparece a Copa do Mundo masculina, como é uma briga entre emissora para ver quem que vai transmitir. Até que horas a gente tem para fazer entrevista mesmo? Porque essa daí é para ir longe. Vai deixa longe eu... mesmo. Oi? Vai longe com essa deixa eu tentar resumir isso, porque assim, dá para pensar de várias formas, tá? Eu acho que aqui eu vou mais apontar caminhos que qualquer outra coisa. Se é que me cabe fazer isso. Mas enfim. Primeira coisa. Os esportes, de um modo geral, ainda lá no século XIX, eles são pensados com o público masculino. Os esportes, aquilo que eu conheço como esporte, com regras, sabe, que a elite inglesa está pensando lá enquanto distintivo de civilização e nobreza, enfim, tá? Eles são pensados dentro de uma sociedade burguesa, e dentro dessa sociedade burguesa, o papel que cabe à mulher é de cuidadora do lar, tá? De mãe, de boa esposa, essa coisa toda, tá? De fazer benesses, caridade e por aí vai. Não se imagina, a princípio, tá, as mulheres participando de competições esportivas. Acabou de passar um gato correndo. Claro, muito cedo isso acaba mudando, tá? Muito cedo surgem as modalidades onde se permite, acho que permite é o termo, tá, que a mulher possa participar. Mas há que se ter um cuidado. Há que se ter um cuidado, tá? O esporte para o corpo masculino, ele é pensado como uma forma de moldar os filhos da pátria para a luta. Tá? As competições esportivas, elas são meio que substitutivos da guerra. Então, os bons atletas devem ser também, num momento que for necessário, bons soldados. Então, eu espero que o esporte ele molde o caráter e o corpo desses atletas para a batalha. Entenda-se, masculinizar esses corpos. Corpos realmente, deixar o cara saradão, tá? Tipo o Anderson, assim. Para as mulheres, não. Eu não penso mulheres com corpos masculinizados. Tá? O principal elemento, talvez dentro do corpo feminino, da minha concepção de corpo feminino, é o útero. Eu entendo as mulheres como reprodutoras. Se a prática esportiva coloca o útero da mulher em risco, a mulher não deve participar dessa prática esportiva. Talvez eu possa modificar um pouquinho os instrumentos necessários à prática esportiva. E aí tem um ótimo exemplo: bicicleta masculina e bicicleta feminina. Lembra da Caloi Ceci, da Caloi Peri? Caloi Peri, a masculina, ela tinha
o guidon aqui e uma barra de ferro que vinha de forma reta e que encaixava embaixo do banco. Tá? Isso é uma bicicleta masculina. A bicicleta feminina, essa barra de ferro, ela é para baixo. O design da bicicleta feminina encaixa lá embaixo, perto do pedal. Por quê? Para que não aconteça nenhum acidente e que a mulher, ao cair do banquinho, caia em cima daquela barra de ferro e, imagina, venha perder sua virgindade num acidente desses. A preocupação, ela chega nesse ponto. Equitação, meu Deus, é um problema. Mulher andar a cavalo, ela tem que andar de lado. Ela tem que andar de lado. Ela não pode andar de perna aberta em cima do cavalo. Tá? A preocupação toda com o corpo feminino é essa, uma preservação da reprodução e da moral. Ponto. Bom, aí vamos jogar futebol. Tá? O futebol, no começo, muita gente olhava com estranhamento. Por quê? Puxa, 22 homens não só correndo atrás de uma bola, mas saltando, se escabelando, suando, dando gritinho. Isso é esporte de mulher. Isso não é coisa de machão. Tá? Muita gente tinha essa perspectiva no início. E logo no início, tá, do século XX, eu tenho alguns bons times femininos na Inglaterra, na própria Europa, mas especialmente na Inglaterra. Com o deflagrar da Primeira Guerra Mundial e os homens indo para o campo de batalha, esse futebol feminino ganha peso, ganha volume, ganha público, lota estádio durante a Primeira Guerra Mundial. Porque é o que as pessoas têm para ver. É o futebol que as pessoas têm para ver. Os homens estão na guerra, estão se matando. As mulheres repetem no campo de futebol mais ou menos aquilo que elas fazem no chão de fábrica. Elas passam a ocupar o lugar dos homens. E ocupam muito bem. Termina a guerra, os homens volta-se a uma, aspas, normalidade, e aí o que a FIFA faz? Proíbe o futebol feminino. Por quê? Entende-se que a prática do futebol masculiniza os corpos. A prática do futebol vai fazer com que as mulheres sejam musculosas, fortes, que elas percam a feminilidade, sabe? Sem contar as batidas, boladas, essa outra coisa toda. Então eu proíbo as mulheres de jogar futebol ali, por muito tempo. Claro, proibir é uma coisa. Ter a certeza de que as mulheres não vão jogar futebol é outra. Então, claro, existe um futebol feminino subterrâneo, sabe? Mas que não encontra canais de expressão. Não encontra por onde se divulgar. É uma coisa muito, no bom sentido da palavra, até tá, muito subversiva. Mas tem que ser feita de forma absolutamente amadora, sabe? A título de recreação e tal. Não pode se pensar numa estrutura profissional para isso. Isso vai até final dos anos 70, começo dos 80, quando se passa gradualmente a permitir novamente essa volta do futebol feminino dentro de alguns cuidados a princípio, tá? Então, assim, eu não espero um futebol feminino que vá concorrer com o masculino. Não espero. Tá? O futebol masculino já é um negócio consolidado e ele exige força, velocidade, sabe, vigor muscular, assim, tudo que eu não imagino e não quero que uma mulher tenha. Uma visão extremamente machista do negócio. Tá? O futebol feminino é para ser, sei lá, uma outra prática. Nota de rodapé. Muito por acaso da vida, meu primeiro jogo de futebol no estádio foi um Grêmio São Paulo, que o Grêmio ganhou de 5-1 no Campeonato Brasileiro de 83. Eu fui ver a preliminar. A preliminar foi o jogo que marcou a volta do futebol feminino no Rio Grande do Sul. Eu não tinha noção disso até pouco tempo atrás. Fui descobrir até pouco tempo atrás. Foi um Esportivo de Bento Gonçalves e Rio Grande. É um jogo amistoso no Olímpico. E olha só, eu estava falando sobre esse jogo com a Silvana Gellner, aqui da URGS, que estava pesquisando esse retorno e tal. E eu falei para ela que eu fui assistir. E ela, tu lembra quando foi o jogo? Não lembro. Acho que terminou 0-0. Ela disse, não, Gerson, não terminou 0-0. Foi 8-0 para o Esportivo. Eu não lembro dos gols. Mas sabe do que eu lembrava? De quando uma jogadora puxou o cabelo da outra e a torcida toda levantou e começou a falar um monte de barbaridade, a rir, como se aquilo fosse um grande circo.
sabe? Então, assim, uma coisa é as mulheres voltarem a jogar futebol. Outra coisa é o público eminentemente masculino, que estou falando aqui, olhar para o futebol feminino como algo respeitoso. O que o Gersinho, com 10 anos, assistiu foi um circo. O jogo foi importante pela volta. As jogadoras lá estavam jogando, elas estavam num espírito de jogo. A torcida em volta, no estádio assistindo, estava imaginando que estava vendo um circo ali. Porque o contexto ainda era de muito estranhamento. Muito estranhamento. E esse estranhamento não significa nem aceitação. Anos depois, uma outra pesquisa, eu fui pegar uns jornais da época, de Caxias do Sul, eu acho. Isso, acho que era de Caxias do Sul. O Pioneiro, pegar uns exemplares do Pioneiro, lá de 83. E eu fui para essa época desse jogo. E aí tinha alguns outros times de futebol feminino se estruturando na Serra. Assim, ó, vale a pena ler o que o colunista esportivo do Pioneiro escrevia. Sabe? Umas barbaridades, sabe? A respeito do futebol feminino. E tá lá, publicado. Tá lá no acervo da hemeroteca da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, para quem quiser ver. As coisas que o cara escrevia, sabe? A forma como ele retratava o futebol feminino. Daqui a pouco, enfim, nós não vamos mais pro estádio para ver calções, as jogadoras vão de saia, sabe? Essa coisa meio tiozão do churrasco, sabe? Bárbaro, 83. Ponto. Uma das últimas idas minhas no estádio, e eu quero contar essa história, não foi a última, mas foi acho que a penúltima. Eu fui em Gravataí, foi antes da pandemia, tá? Assisti Grêmio e América Mineiro, feminino. Foi o jogo que marcou a volta do Grêmio para a primeira divisão. O Grêmio tinha ganho em Minas Gerais de 2-1, o jogo aqui terminou 0-0, o Grêmio voltou para a primeira divisão. Quando terminou o jogo, a goleira do América, diante da perda da vaga, sabe? Tão próxima, chegou em um momento decisivo, ela se ajoelhou no chão, botou a cabeça para baixo e começou a chorar, sabe? Chorar que nem criança. Aquela coisa de decepção que acontece no mundo dos esportes. As jogadoras do Grêmio foram lá, me arrepiei na hora, pegaram ela, trouxeram ela para frente da torcida do Grêmio, e a torcida do Grêmio começou a gritar o nome dela, sabe assim, meio que acolhendo ela, sabe, e ela toda emocionada, chorando, acenando para a torcida, sabe, e as jogadoras do Grêmio batendo palma para ela também, uma coisa de uma empatia, sabe, uma coisa de uma receptividade, tá? Que eu nunca tinha visto. Eu acho, tá? Tenho para mim que o futebol feminino, ele não é que ele tem esse poder por si, mas ele agrega esse público que é diferente, sabe? Casualmente, olhando na arquibancada naquele momento, assim, qual é a torcida que eu me lembro de estar lá? A Tribuna 77, que é uma torcida de esquerda, torcida do Grêmio de esquerda, o Grêmio antifascista, sabe? O movimento Elis Vive, que é um movimento feminino dentro da Tribuna 77, enfim, é um torcedor diferente, que acompanha in loco, sabe, os jogos do futebol feminino. Por quê? Porque de alguma forma ele consegue fazer aquela desvinculação entre força física, velocidade, essas coisas todas que, sabe, quem a gente está acostumado no futebol masculino, e que consegue olhar para o futebol feminino não como uma outra prática esportiva, mas como um futebol feito dentro das condições físicas femininas. Onde eu não vou cobrar a mesma velocidade, onde eu não vou cobrar a mesma força física, mas o que não significa que eu não estou vendo técnica, beleza, jogo bonito, precisão de passe, sabe? Eu posso estar vendo futebol de alta qualidade. Só que dentro das condições femininas. O mesmo se aplica para basquete, vôlei, enfim, sabe? E é normal isso. É por isso que existem as modalidades. Outra coisa, bom, aí é a relação do mercado com isso. Eu tenho para mim, assim, é uma coisa muito minha,
que os clubes e a televisão ainda não perceberam que o futebol feminino pode ser um mercado tão valioso e lucrativo quanto o masculino. Tão valioso e lucrativo quanto, sabe? Especialmente no que se refere à venda específica até de produtos. Para não falar aqui da venda de atletas para o exterior, essa coisa toda. O futebol feminino pode entrar na mesma dinâmica comercial do masculino e gerar muito lucro. Sabe? Mas, claro, falta um detalhe importante, que é o quê? Ensinar o olhar do público para essa modalidade. Como a gente é bombardeado de futebol masculino o tempo todo, esse ensinar a olhar o futebol feminino, como futebol de mulheres, tá? É uma coisa que demanda tempo, demanda algum tempo. E claro, tem aqueles que dizem, não gasta, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquele outro, tá? Porque não está com o olhar preparado, tá? Não está com ainda suficientemente educado para ver o futebol de mulheres como futebol de mulheres, como futebol feminino, sabe? O dia que majoritariamente o público tivesse olhar, olha, vai dar muito dinheiro. Mas é um caminho longo, tá? Quero dizer que eu acho que é um caminho longo ainda. Um exemplo disso, para mostrar como realmente esse mercado do futebol feminino pode vender muito, no primeiro jogo que a Marta jogou de batom, ela assinou um contrato com a Avon depois disso, de uma linha de batons. Então, se souber aproveitar, é como o professor disse, dá lucro. Só que às vezes as marcas preferem não ver, né? Sim. E outra coisa, assim, muita gente diz assim, mas o futebol feminino tem lances bizonhos. Já vi gente dizer, não gosto porque os lances me parecem pelados. Desculpe, tá? Eu gosto do cara, mas o que foi a recuada do Pedro Jeromel no último jogo lá com o Bahia? Sabe? Então, por favor, tá? Vamos combinar. O masculino não tá longe, não, tá? Podemos falar até da final da Libertadores. O que foi aquele gol do Palmeiras lá? Sabe? Não tem... Não dá pra fazer essa... Não dá pra ter esse olhar assim de... mas o futebol feminino tem goleadas imensas. Claro, eu vou entender uma coisa, tá? Por exemplo, Rio Grande do Sul, tá? Tu tem Grêmio e tu tem Inter. Os outros times femininos estão muito abaixo. Talvez com exceção do Brasil de Farroupilha. O Pelotas está ali se estruturando agora também, tá? Eu acompanho, só pra você saber, tá? Mas assim, o Grêmio e o Inter estão ainda assim, uns 3 degraus acima. Tá, vamos entender por que isso acontece. Aí também tem uma coisa muito da nossa cultura, entendeu? O Guilherme nasceu, eu dou uma bola para ele. A Agatha nasceu, eu dou uma boneca. Mas a Agatha quer jogar bola. Ai, meu Deus do céu, a Agatha quer jogar bola. Sabe? E aí eu começo, não, Agatha, não pode jogar bola. Eu começo a desincentivar isso desde muito cedo. Claro, isso, se eu pensar em formação de pé de obra, tá, de jogador de futebol, isso estoura lá na frente. As meninas não vão para uma escolinha para jogar futebol. E assim, pai, eu vou participar da peneira no Brasil de Farroupilha. Tu bebeu? Tu tá louca? Vai estudar, guria, entendeu? Assim, não é uma coisa que é incentivada. Lá na frente, depois que vira Marta, que vira Formiga, que vira Cristiano, todo mundo bate palma. Para chegar até lá, o caminho dessas gurias é duro. Sofrendo preconceito não só familiar, mas da sociedade como um todo. Né? Porque sabe, né? Menina que joga bola não é bem menina, né? A gente parte desse estereótipo. Vale uma observação aqui só para ressaltar isso, que quando eu fui fazer 15 anos, minha mãe me proibiu de jogar bola uns meses antes, porque ela disse que eu ia me quebrar e ia ficar roxa para minha festa. É a questão dos corpos, entendeu? Se o Anderson tá jogando bola, assim, quebra o braço um dia antes do aniversário, azar, assim, paciência, né? As meninas não podem. É uma preocupação com o corpo feminino. E isso é normal.
Bom, minha mulher me proibiu de jogar futebol uma semana antes do meu filho nascer. Mas depois voltou. Depois eu voltei. Aí tudo bem. A nossa conversa tá ótima, acho que super proveitosa, mas precisamos aproximar do Já que não tem encerramento. público lá do Jô Soares, eu vou fazer. Estamos chegando perto do apito final, como tu colocou lá na tua tese, e cabe a mim fazer a última pergunta. Eu tinha pensado em perguntar sobre como é que é instrumentalizado esse sentimento de vingança, de uso do passado, mas acho que a gente já conversou sobre isso lá na primeira pergunta. Então, eu queria que tu pudesse comentar, que acho que vai ser mais interessante para os nossos telespectadores e ouvintes, o que tu vem pesquisando agora, né? Você está fazendo pós-doutorado, eu sei que se não me engano, em História Social do Futebol, sobre o que você vem se interessando e está pesquisando nesse momento, desde já te agradecendo pela presença. Capaz. Gente, pós-doutorado está sendo uma batalha, porque, assim, as pessoas normalmente perguntam umas para as outras, né? Já tu fez pós-doutorado? Eu fiz na USP, eu fiz no Rio, eu fiz, sei lá, fiz na Inglaterra, eu fiz em casa, cara. Fiz em casa. Porque com a pandemia simplesmente trancou tudo, né? Assim, o meu acordo com o supervisor era que uma vez por mês eu iria para o Rio de Janeiro participar lá do grupo de pesquisa dele e tal. Eu consegui ir uma vez, eu fui em março. Na semana seguinte travou tudo, o mundo travou. E aí fecha a instituição de pesquisa, fecha tudo e tal. Bom, qual é o projeto? Tá? O projeto, que redundou no capítulo desse livro que o Anderson falou, ele é pensar os espaços do futebol profissional, os estádios, né, em Porto Alegre, uma história dos estádios, mas não os estádios em si, por si, mas como esses estádios, eles são uma forma de entender o crescimento da cidade e como a cidade vai ressignificando esses lugares do futebol. Eu posso pegar o exemplo da Redenção, que o Anderson trouxe, né, que é onde tem a primeira partida de futebol em Porto Alegre, que vem lá os times do Rio Grande, o A e o B, e fazem um jogo de demonstração lá. Né. A Redenção, inicialmente, ela é um potreiro. Um potreiro, onde ficam lá os cavalos reais. Né. Não sei que tinha cavalo real em Porto Alegre, mas enfim. Né. Ao mesmo tempo, ela é um espaço de sociabilidade negra na cidade. Os escravizados, os descendentes de escravizados, os libertos, morando nos entornos da cidade, a cidade era basicamente o centro naquele momento, tinham alguns lugares de sociabilidade, inclusive para práticas religiosas, que eram, enfim, esses matos, esses campos. A Redenção era um desses espaços. Nota de rodapé. Redenção faz referência, inclusive, à libertação dos escravos, à redenção dos escravos. Depois o parque muda de nome, mas continua sendo Redenção. Só que como a cidade cresce, a elite da cidade, a burguesia da cidade passa a adquirir esses hábitos que são distintivos de civilização na prática esportiva, então começam a fazer remo, andar de bicicleta, corrida, essa coisa toda. A Redenção passa a ser um desses espaços. Então, daqui a pouco eu tenho um velódromo para andar de bicicleta dentro da Redenção. Eu tenho uma arena de touros dentro da Redenção, tinha tourada na Redenção. Só que as touradas têm um problema. Tourada era associada com uma vida rural, uma vida bárbara. Então não era um esporte muito bem visto, não era uma coisa muito bem vista. Mas tinha, até o começo do século XX, tinha touradas ali. Tinha patinação em Porto Alegre, tinha lugares de patinação e tal. Quando se tem aquela primeira partida de futebol, a Redenção é meio óbvio o lugar. Por quê? É um lugar afastado, peronomútil, está próximo do centro, tem como chegar e é um lugar aberto. Não tenho as árvores que eu tenho hoje, não é tão arborizado assim. Então eu tenho um espaço relativamente plano, sem árvores, que eu posso ali improvisar um campinho, e é o que o Rio Grande faz. O espaço ele é ressignificado. De potreiro e espaço de sociabilidade dos negros,
ele passa a ser incorporado à sociabilidade da burguesia para práticas esportivas. E daqui a pouco, lá onde tem um monumento do expedicionário hoje, na frente do Colégio Militar, eu tenho um campo lá. Tem um campo de futebol, porque no Colégio Militar tinha um Militar Futebol Clube, que passa a jogar entre os clubes da elite até 1913 e fazia os seus jogos ali. Tinha um campo de futebol ali, não um estádio, com arquibancadas, essas coisas todas. Mas o público parava em volta do campo para assistir os jogos do Campeonato Citadino. Esse espaço ele é ressignificado. O caso do Cruzeiro é outro. Sabe? O Cruzeiro monta um mega estádio lá na área dos cemitérios. E é um estádio grande. Só que daqui a pouco o clube... Não, mas a gente pode vender esse espaço. Sabe? E vai para outro lugar. E vai para onde? Para os Altos da Protásio. Toma um tufo, não recebe a área que prometeram, enfim. E isso joga o time numa crise que não tem como sair. E aquele espaço, que era um espaço esportivo, incrustado no espaço dos mortos da cidade, passa a ser efetivamente o espaço dos mortos, porque eu construo mais um cemitério ali. Né? Vinculado à Associação Cristã de Moços, que é o cemitério João 23. Então as áreas elas vão sendo ressignificadas. Né? A área da arena do Grêmio. A área da arena, até pouco tempo atrás, era uma área extremamente periférica. Continua sendo, tem uma população periférica que mora ali. Mas naquela área da arena eu tinha também campos de futebol, uma série de campos de várzea, que eram ocupados por essa população de periferia aos fins de semana para jogar futebol. Essa população que mora ali de periferia não entra na arena, porque não tem dinheiro para comprar o ingresso. Porque ele é caro. É uma ressignificação do espaço. A ideia do projeto é trabalhar com isso. Tempo. O problema agora é tempo. Tá? Eu estou pensando para esse ano em fazer, porque eu ainda não fiz, tá? Um artigo especificamente sobre o Cruzeiro, tá? Para justificar o segundo ano do pós-doutorado. Mas a ideia a longo prazo é fazer até um livro sobre isso. Tá? Mas, enfim, sem pressa, sem estresse, as aulas me consomem e os orientandos também. Tá? E eu tenho que dar atenção para essa gente toda. Tá? Mas, enfim, quero tocar isso adiante depois com mais calma. Já queremos ler esse livro. Calma, Guilherme, calma. Vai demorar. Mas vamos chegar lá, ele vai sair. Assumo um compromisso com vocês, vai sair. Então, gente, nos sigam nas redes sociais, YouTube, Spotify, Anjo da História, Facebook e Twitter, @Anjo da História, Instagram, @Anjo da História UFFS, e no site, que é o anjodahistoria.wordpress.com. Naqueles dias, a bola era marrom, os jornais eram impressos quase que unicamente em preto e branco, e os sonhos de uma nação pareciam próximos de se realizar, pintando o futuro com as cores que se desejasse. Com esse excerto da introdução de A História do Jeca na Imprensa Brasileira, Nacionalismo, Civilização e Futebol na Copa do Mundo de 1950, hoje o Anjo da História, juntando os cacos de uma história social desse esporte que é uma das paixões nacionais e, por que não dizer, mundiais, que resistem ao tempo, contou com a presença de Gerson Vazenfraga, professor, doutor em História, que trabalha entre tantas outras, especialmente com a história do futebol. A você que nos acompanha. E que, diga-se de passagem, não passa de um volante de contenção muito limitado. Exatamente. Para todo mundo que nos acompanhou até aqui, continue conosco nos outros episódios. Até a próxima, professor. Muito obrigado aí pela disponibilidade, tá legal? Até logo.